aqui com um equipamento, certo? De um cliente meu aqui. E vou mostrar para vocês aqui os parâmetros mais importantes de acesso aqui ao menu desse ar-condicionado de precisão da Stulz. Vamos lá? Essa aqui é a tela principal, pessoal. Tela principal aqui, o menu principal. Eu tenho dois equipamentos aqui, tá? Tem o equipamento lá no fundo e mais esse equipamento aqui. Eles estão interligados entre eles. Vamos lá para as funções mais importantes, tá? Aqui em info, vamos começar primeiro por voltar. Se eu vou em voltar, ele me mostra os dois equipamentos, tá? Como eu falei para você, eu tenho dois equipamentos. O que está em on é esse aqui, que é o operacional, e o que está em off é o equipamento que está desligado. Então eu vou deixar em negrito esse equipamento aqui. Só que eu posso trabalhar nos dois, ó. Se eu seleciono o outro equipamento e dou um OK, esse menu aqui equivale àquele equipamento. Ó. Pode ver que ele está com esse símbolo aqui, que significa que aquele equipamento está em stand-by. Ele não está operando. Agora, se eu volto para o equipamento operacional, que é esse equipamento aqui, o símbolo some, que esse equipamento ele está em operação, certo? Menu info. São só as informações, tá? De ar, temperatura, tá aqui, ó, meu set point 23 graus. Esse set point de 26 é aquecimento, não precisa nesse caso, tá? Temperatura de 23.7 é a temperatura atual. Set point novamente 23, temperatura de retorno 23.7, ok? Vamos voltar aqui. E umidade, a atual 55, meu set point 65, certo? Aqui também atual e set point, não, set point atual, ok? Voltando, tem aqui a questão de zona, né? Que é aonde eu faço aqui, né? O ciclo de cada máquina, né? Então, essa máquina aqui vai funcionar 168 horas. Posteriormente a isso, a outra máquina vai funcionar 168 horas e ela fica ciclando, né? Isso é configurável, eu vou mostrar para vocês. Estatística do equipamento. Certo? São gráficos de estatística. E o tempo de funcionamento. É o tempo que essa máquina funcionou, tá vendo? Agora vamos aqui para o menu que é importante, tá? Menu de operação, ó. Aqui pede uma senha. A padrão é 0000. Então se eu der eu entro no meus parâmetros de operação. Então vamos lá. Valores de ar é o meu set point de temperatura e umidade. No caso aqui, meu set point é 23. Se eu quiser mudar, eu aperto OK e altera aqui, ó, 22, 24. Eu vou manter em 23. Esse set point é se eu tenho aquecimento, mas nesse caso eu não tenho. E aqui, pessoal, é o mínimo e máximo de alarme. Se baixar do mínimo de 20 entre alarme, máximo 25 alarmes. E conta 30 segundos para isso. Se eu ficar mais de 30 segundos abaixo de 20 graus, entra em alarme. E também temperatura de insuflação, 9,32. Então se tiver mais de 30 segundos abaixo de 9 graus a temperatura de insuflação, também vai dar alarme, ok? Mesma coisa para o máximo. Vamos voltar aqui. E umidade é a mesma coisa. Só que aqui no caso é set point de umidade relativa. No caso está 65%. Mínimo 55, máxima 65, 30 segundos de atraso. E aqui mínimo de 9, máxima de 90. Ok? Voltando. Água não é o caso. Aqui não é o caso, eu não tenho, né? Mínimo e máximo de água. E aqui é importante, pessoal, zona. Zona é o seguinte, o que significa isso daqui? Quando eu tenho o número 1 aqui,
significa que esses dois equipamentos, né, esse daqui e aquele outro lá, funciona como ciclo, né? 168 horas funciona esse, depois 160 horas funciona aquele outro equipamento. Se eu deixo isso daqui em 0, elas vão trabalhar independente, apenas pelo set point configurado localmente nessa máquina aqui, ok? Então se eu deixo em 1, o meu como chama? O ciclo, né? De hora funciona uma, hora funciona a outra, funciona. E se eu deixo em 0, a máquina não cicla, funciona independente. Eu tenho outro caso aqui em cima, eu vou mostrar para vocês. E se está em 0, significa que essa máquina aqui está em operação, ok? Essa máquina aqui, estando em 0, ela está em operação. Vou mostrar para vocês agora. Vamos voltar aqui. Eu vou entrar nessa máquina aqui, ó, que é a do lado. Tá vendo, ó? Ela tá em stand-by. Se eu venho aqui em operação, vou em zona, ela está em 1. Ou seja, ela está em stand-by. Certo? Vamos voltar agora. Aqui eu mudo a senha, né? Mas eu não quero mudar, vou deixar padrão. Vamos lá em configuração. Aqui já pede senha. Vamos lá, ó. Entrei e zona. É aqui que eu mudo, tá, pessoal? Eu mudo de 1 para 0. Eu não vou fazer essa alteração. Mas se eu colocar em 0, todo esse menu aqui vai apagar e essa máquina vai trabalhar independente. E ele automaticamente muda da máquina vizinha também, tá? Elas trabalham em conjunto. Se eu mudo para 0 uma, a outra muda para 0 também. Eu não vou fazer essa alteração, ok? E aqui eu tenho valores que eu posso fazer uma alteração mais profunda de valores, né? No caso de set point, de umidade, tem aqui alguns modos, ok? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque o vídeo é para ser curto e para mostrar para vocês os parâmetros principais aqui da máquina Stools. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para novas dicas, né? Obrigado por ter assistido. Dúvidas, pessoal? Deixa nos comentários aí. Forte abraço.